O mundo inteiro está alarmado com esse coronavírus. O que eu não entendi é como é que o hospital libera um cidadão que tem coronavírus para ir em casa. Se a gente faz uma operação com 2 aviões, né, busca os caras na China que pretensamente têm o vírus e não tem, coloca lá nas bases militares, em Anápolis, foi tudo feito conforme o protocolo da ONU, e depois os caras foram liberados e não tinham o vírus. Agora, eu não sei como é que o cara chega com o vírus no hospital e é liberado em seguida. Olá, gente. Eu sou Marco Silva, criador aqui do canal Ovos e Galinhas Alimentando o Mundo. E eu estou entrando agora, depois do carnaval. Eu fiquei em casa, tá, gente? Essa época de carnaval eu fico em casa, eu tenho muito medo dos perigos que rondam aí nessa época. Mas assim, gente, eu estou entrando para trazer uma notícia que não é muito boa. Até acredito que a maioria de vocês já devam estar sabendo do que nós não queríamos que acontecesse. Sim, ontem em São Paulo foi confirmado o primeiro caso de coronavírus no nosso país. O primeiro caso confirmado num país da América do Sul. E eu resolvi entrar para falar deste assunto aqui no meu canal, no nosso canal, embora o meu canal não tenha nada a ver com isso. Eu resolvi entrar por conta de um discurso que a gente está ouvindo aí todo o tempo, através das mídias, da televisão, dos jornais, que está sendo feito pelos especialistas, pelos médicos, pelos especialistas na área. Qual é o discurso? O discurso deles, que a gente tem percebido, é que não é hora para entrar em pânico, que está tudo sob controle, né? Que devemos tomar os devidos cuidados, isso é verdade, mas que nós não precisamos nos apavorar com isso. Bem, gente, eu não acho isso. E eu acredito que você também não pense assim. Aqui, por exemplo, na nossa casa, nós estamos muito preocupados. E temos que ficar preocupados mesmo. Então eu vou aproveitar aqui e fazer um paralelo com um passado que não está assim tão distante de nós. Entre 1918 a 1919, houve um dos maiores assassinos no mundo, que também era um vírus, que se chamava a gripe espanhola. Já ouviu falar? A gripe espanhola matou milhões de pessoas. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uns dados aqui nas minhas mãos que eu vou dizer para vocês, e aí a gente vai ver se precisa ou não ficar preocupado, se não é ou não motivo de entrarmos em pânico. Dá para a gente analisar aqui através desses fatos qual é a nossa realidade hoje, principalmente no nosso país, agora. Então esses dados que eu recolhi aqui sobre a gripe espanhola vai nos dar assim uma ideia de qual é realmente a nossa realidade do nosso país e também aqui do Rio de Janeiro, que não temos ainda nenhum caso confirmado. Vejam bem, olha, a crise, a doença foi tão severa entre 1918 a 1919 que chegou a matar mais de 35 mil pessoas aqui no nosso país. Atento para esses dados, olha. Segundo o Instituto Butantan, foram 12.700 pessoas no Rio de Janeiro. Olha só. Foram 6.000 pessoas em São Paulo. Naquela época, São Paulo tinha cerca de mais de 400 mil habitantes. 1.316 pessoas em Porto Alegre, 1.250 pessoas em Recife e 386 pessoas em Salvador. A doença foi tão severa, gente, que vitimou até o presidente da República na época, Rodrigues Alves, em 1919. Sério, né, gente? Atento para essa informação aqui da época. No auge da crise, aqui no Rio de Janeiro, Carlos Chagas, na época, ele assumiu a direção do Instituto Oswaldo Cruz. E sabem o que ele fez? Olha o que ele fez na época. Ele implementou 5 hospitais emergenciais
e 27 postos de atendimento para a população aqui no Rio de Janeiro. Que tempos bons, né, gente? 5 hospitais emergenciais, 27 postos de atendimento só para a população do Rio de Janeiro naquela época. Agora tente imaginar. E mesmo assim, morreram cerca de 14 mil pessoas só aqui no Rio de Janeiro. Aí a gente fica escutando esses discursos por aí. O que eu não entendi é como é que o hospital libera um cidadão que tem coronavírus para ir em casa. Que não é hora para entrar em pânico. Que não é hora para entrar em desespero e não ficar preocupado. Nós temos que esperar é que agora apareça uma pessoa determinada a implementar postos de atendimento, implementar hospitais. Sabe por quê, gente? Porque nós já temos o primeiro caso confirmado no nosso país. O primeiro caso confirmado num país da América do Sul, que foi lá em São Paulo, ontem à noite. E para o primeiro caso ser confirmado aqui no Rio de Janeiro, nós concluímos aqui o nosso vídeo sendo muito sinceros e franco com vocês, que é apenas uma questão de horas. O que eu não entendi é como é que o hospital libera um cidadão que tem coronavírus para ir em casa. Agora, gente, então, qual é a relação? Na verdade, o que eu estou querendo dizer, fazendo aqui, relacionando aqui a gripe espanhola com o coronavírus que acabou de entrar no nosso país. Gente, vejam bem, eu não estou dizendo aqui no meu canal que o coronavírus é uma pandemia, que não é uma pandemia. Ainda não é uma pandemia. A Organização Mundial da Saúde ainda não fez esse anúncio que o coronavírus é uma pandemia. Mas quando eu pego aqui a gripe espanhola e faço uma relação com o coronavírus, partindo do princípio que é apenas uma questão de horas para esse vírus entrar aqui no Rio de Janeiro, eu estou querendo dizer, gente, que aqui no Brasil, o coronavírus, sim, pode se tornar uma pandemia. Porque as coisas por aqui estão jogadas às traças. O que eu não entendi é como é que o hospital libera um cidadão que tem coronavírus para ir em casa. Então a gente espera que lá em São Paulo, aqui no Rio, em cada cantinho do nosso país, as autoridades da área, elas possam, em vez de ficar fazendo esse discursinho de não entrar em pânico, elas possam já entrar em ação, se preparar, porque realmente não é uma pandemia ainda o coronavírus, não é uma pandemia no mundo ainda. Se a gente for comparar o coronavírus com outras pandemias que nós já tivemos, a gripe suína, a própria gripe espanhola, a gente vai ver que o coronavírus não é uma pandemia. Por isso que a Organização Mundial da Saúde ainda não fez esse anúncio. Mas, gente, cá para nós, como nós estamos vendo a situação do nosso país, principalmente aqui do estado do Rio de Janeiro, a gente está muito preocupado. Porque nestas condições que vivemos, aí sim, o coronavírus poderá se tornar uma pandemia. E nós não queremos isso. O que eu não entendi é como é que o hospital libera um cidadão que tem coronavírus para ir em casa.